E João Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, sigla de Romeu Zema, também criticou o governador. Ele acusou o Zema de liderar a corrida para ser cabo eleitoral do PT em 2026. O atual presidente do partido, Eduardo Ribeiro, saiu em defesa do político mineiro. Abre aspas. Até onde eu sei, o cabo eleitoral do PT nessa história é o próprio João Amoedo, que declarou publicamente voto e apoio ao Lula nas últimas eleições, além de tecer elogios constantes ao atual governo. Fecha aspas. Ribeiro afirmou ainda que, mesmo antes de sair do partido, João Amoedo se tornou um poço de rancor e desonestidade. Pelas redes sociais, Zema respondeu às críticas. Abre aspas, a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. Distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. Ana, quero te ouvir em relação à declaração do ex-presidente do Novo, João Amoedo, e também a resposta do atual presidente, né, o Ribeiro, Eduardo Ribeiro, atual presidente do Novo. E até a curiosidade de perguntar como é que é aí nos Estados Unidos, Ana, com relação à independência e autonomia dos estados, um estado pede socorro para o outro, como é que funciona isso por aí? Eu ia trazer exatamente isso, Paula. Que bom que você tocou nesse ponto. Bom, em relação à declaração do João Amoedo já é uma carta totalmente fora do baralho político do Brasil. Não vale a pena nem a gente comentar. O Eduardo Ribeiro, o atual presidente do Novo, ele tem uma tarefa árdua pela frente, que é tirar esse ranço do João Amoedo do Novo. O Novo que tenta, aos poucos, ser tipo um partido republicano no Brasil, né? Ter libertários, ter conservadores, liberais, todos unidos na direita, né? E não vendo o que a gente vê, essa promiscuidade política que a gente vê com 32, 33 partidos no Brasil, nem sei quantos são mais. E o Novo, ele quer isso, ele quer agregar aqueles que querem ter pautas diferentes em alguns aspectos, mas que são pautas mais voltadas para a direita. Mas antes de chegar ali, o Eduardo Ribeiro tem essa tarefa de tirar esse ranço do João Amoedo, que achou bonito a prisão ilegal do Daniel Silveira, achou bonito as interferências todas do Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas do Executivo durante o governo do presidente Bolsonaro. Então, acho que limpar, né, esse caminho do Novo, acho que é a primeira grande tarefa do Eduardo Ribeiro. Sobre o que você perguntou, Paula, esse é um ponto interessante, porque a discussão que o Zema traz é uma discussão lógica. O problema é que a esquerda não aceita discussão lógica ou discussão justa, então eles partem exatamente para o ad hominem, é racista, é homofóbico, é xenófobo e aquilo tudo. Aqui nos Estados Unidos, primeiro, a representação política é onde tem uma maior população, tem maior representação política na Câmara, né? No Senado é como no Brasil, são 2 senadores por estado, né? No Brasil são 3. Mas aqui também nós temos uma independência estadual financeira, nós temos as próprias constituições estaduais, até mini supremas cortes estaduais, mas nós temos uma independência financeira e uma autonomia financeira estadual muito grande, o que traz uma competição saudável entre os estados, porque não dá para você simplesmente um estado que trabalha mais, que arrecada mais, que inclusive arrecada mais nos termos federais, e esse dinheiro ser usado para aquele estado que, por alguma razão, decide ou arrecadar menos ou trabalhar menos. Então, recursos federais destinados a regiões mais pobres é o que a gente vê no Brasil. Claro que a gente tem que ajudar os mais pobres, os mais necessitados, mas o que nós vemos no Brasil não é a realidade empreendedora que tem aqui nos Estados Unidos. No Brasil, o que a gente vê? Estados que aplicam o capitalismo, a lei de livre concorrência, né, as pessoas trabalhando mais liberdade financeira, mais arrecadação. Vem a União, arrecada mais e joga para estados que continuam sem desenvolvimento, que continuam aí com os mesmos coronéis, com os mesmos oligarcas,
oligarcas, um dinheiro que nunca, recursos que nunca chegam na população. Então, não é questão de ajudar os estados mais pobres, é como desenvolver esses estados mais pobres, como tirar esses coronéis e esses oligarcas do poder e fazer com que recursos justos destinados à população mais pobre, de fato, esses recursos cheguem nas populações mais pobres. Agora, Paula, para finalizar, o que nós vimos nessa entrevista com o Zema é o que agora qualquer um que tentar se colocar aí num possível nome para 2026 vai sofrer, seja o Zema, seja o Tarcísio, seja qualquer outro que coloque o nome no espectro, dentro do possível espectro político na direita, como um presidenciável para 2026. E aí qualquer um vai sentir na pele o que o presidente Bolsonaro passou nos últimos 4 anos. Distorções, mentiras, narrativas, invenções, falácias, mentiras e, claro, o famoso, né, e agora já clássico ataque ad hominem, com todos aqueles adjetivos que a gente cansou de ouvir nos últimos 4 anos.